Então, rapaziada, cestinha aí, meio de feriado, espero que tenham descansado ontem. Quem conseguir descansar no final de semana, que vai ser bom também. Vou começar aqui com um merchanzinho básico, então todas as minhas redes sociais, deixa eu pausar o GIF. Twitter, Instagram e YouTube, @EricConCH, do jeito que está escrito aqui. E também temos nossa newsletter, que é o link que foi comentado aqui pelo perfil da Genial dessa semana. Milton Castro, oba Bitcoin, vamos lá, não sei se foi sarcástico ou não, mas pô, oba Bitcoin. No meu Twitter, eu sempre solto aqui as principais notícias do dia, tá? As principais manchetes, que são as que eu venho comentar aqui com vocês. Então, de merchan é esse, tá? E no YouTube também, no mesmo perfil, eu solto os cortes justamente dessas lives que eu venho aqui. Só que como ficar preso numa live de 8, 9 horas, para quem perdeu, quer ver só esse pedacinho, consegue ver lá no meu YouTube, que é o perfil também, Eric com CH. Dito isso, podemos falar agora também de eventos, tá? Então, para quem for de São Paulo aí, a gente vai entrar agora nesse mês com alguns eventos focados no público cripto. Então, em específico, esse final de semana agora, tá? A partir de amanhã a gente vai ter o BitSampa, e que é mais para o público varejo mesmo, é para quem quer conhecer, quer encontrar um influenciador ali, um aqui, outro ali. No dia 20 também a gente vai ter esse é o BitSampa, e dia 20 é o Blockchain São Paulo, né? Que é fácil de confundir nos nomes aí. Coisa que eu acabei fazendo até com data, tá? Porque eu coloquei no Insta agora há pouco que eu ia hoje no BitSampa achando que hoje era sábado. Só que aí eu comecei a ligar os pontos e falei, cara, eu tenho sala ao vivo, como que hoje é sábado? Eu ia lá de idiota, eu ia perder mó viagem à toa. Mas tudo resolvido, então esse final de semana devo estar lá no BitSampa. Então, quem quiser ir lá trocar uma ideia, eventinho é bacana, assim, para quem quiser se expor mais ao ecossistema e conhecer mais o pessoal aí, principalmente o pessoal brasileiro, né, obviamente. Dito isso, a gente pode vir aqui para um overview geral, tá? Então, só fazendo um recap, como foi muito bem dito aí pelo pessoal no começo do dia, né, na abertura, então acabei vendo lá o que o Luan falou. A gente está com um desenrolar aí do cenário macro, tá? Antes de entrar no micro de cripto, que teve muito acontecimento micro essa semana, a gente está com um cenário macro que aparentemente está caminhando para ter um pouquinho mais de clareza do que a gente pode esperar para o resto do ano, tá? Então, a gente teve a China com a inflação em queda, né, um possível estímulo econômico que eles voltem a ter para a economia deles aqui. Isso somado ao fato de que eles já estão se posicionando muito pró-cripto, né, justamente para absorver esse pessoal que está fugido dos Estados Unidos ali, com medo dessa regulação. Aliás, não é nem medo, né, mas tipo, incerteza, né? Por que eu vou continuar aqui se os caras não falam o que eu posso fazer, se eu posso ir para outro lugar que está pronto para me receber, né? Então, isso somado à abertura de cripto pode vir a ser uma injeção de liquidez aí. Não vai ser instantâneo, tá? Mas pode ser uma volta de injeção de liquidez aqui no mercado, que já está com bastante, que está com pouca liquidez já faz alguns meses. Então, isso aqui pode ser interessante de observar, tá? Então, como que a China vai se comportar com a economia deles. E, além disso, a gente teve ali uma revisão de alguns dados de emprego dos Estados Unidos. Então, a gente vinha acompanhando muito mais Estados Unidos, né? Porque é meio que a política econômica deles que realmente acaba impactando ainda mais o mercado cripto, por ser meio que o centro econômico do globo ali. E, tivemos uma revisão de dados de emprego nos Estados Unidos para pior, o que para o mercado, numa situação de inflação alta, é bom. Então, você tem essa, né, de que dado ruim é dado bom. Então, nesse caso, a gente teve mais pessoas ficando desempregadas, tá? Vamos resumir muito assim, que, é triste, mas para a inflação alta é bom. Porque você tem menos, em tese, né, você teria menos pessoas girando a economia, porque você tem mais pessoas desempregadas, então ela está com menos fluxo de capital vindo para ela, então ela tem menos para gastar e, no geral, a economia dá uma esfriada por conta disso. E por que isso é interessante? Porque foram revisões de dados passados que vieram, né, eles revisaram para pior, mais o dado de empregos agora, né, pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram bem mais altos do que o esperado. Então, isso somado ao fato de que quarta-feira agora vai ser a próxima reunião do FONC, na qual já está praticamente dado que eles vão só manter a taxa para observar o que vai acontecer, e observar o que vai acontecer é basicamente olhar os dados que estão por vir para ver que decisões eles vão tomar ao longo do ano. A gente volta a ter um norte aí de que os dados estão caminhando para um lado de que pode favorecer um corte de juros em algum prazo, tá? Não vamos cravar o prazo, mas o que estava praticamente dado de que não seria esse ano, talvez no final do ano, talvez no começo do ano que vem, possa vir a acontecer. E aí, nesse caso também, mais um ponto que ativos de risco podem se beneficiar, no caso, cripto também. Então, isso refletido em preço, tá? Até que a gente tenha uma definição um pouco mais clara, é incerteza, que é o que a gente está
basicamente tradando, né? A gente está tradando incerteza faz alguns meses. Por isso, essa lateralização toda aqui, lógico, um picozinho de volatilidade aqui, outro ali por conta de eventos mais micro em cripto, que foi o que aconteceu essa semana, mas em incerteza, a gente está tradando lateral. Então, essa zona aqui continua sendo muito forte, parece que tem um imã aqui, né? Que, pô, cripto parecia que ia acabar o mundo, no final das contas, a gente só voltou para a mesma zona de congestão, ali entre 28 e 26.500. A gente está ficando um pouco abaixo dessa faixa agora, tá? Então, 26.400. Enfim, incerteza, né? Esse é o cenário de incerteza que a gente tem, só que é uma incerteza levemente pessimista, que era o meu ver, tá? Então, para mim, continuo, ainda mais num cenário de pouca liquidez, tá? E a incerteza micro de cripto, eu continuo com viés levemente pessimista, não acho nem um pouco improvável que a gente não volte a retestar aqui os 25 mil dólares, então acho que reteste do suporte de 25 mil dólares é muito plausível ainda esse ano. Porém, com esses dados, com novos dados, tá? Além desses que vieram agora, indicando que a gente pode ter esses estímulos econômicos vindo com um prazo definido, o mercado pode vir a precificar esses estímulos de novo. E aí sim, a gente pode ter margem para correr, tá? E aí, principal resistência acaba sendo, os 30 mil dólares, né? Número redondo, psicológico ali, mas graficamente falando, os 31 mil dólares para o Bitcoin. Rompido esses 31 no cenário positivo, aí, pô, 35, 40, a gente fica com meio caminho livre até lá, tá? Porque se a gente pegar, foi a queda lá justamente da FTX, tá? A gente meio que mergulhou aqui e ficou com uma zona de suporte ali só nos 38, resistência agora, né? Mas só nos 38 mil dólares. Então, vencidos esses 31 no cenário positivo, com injeção de liquidez, cara, aí o caminho é livre para voar. Até lá, incerteza, levemente pessimista, 25 mil dólares é meu alvo de curto, médio prazo, se o cenário não se alterar. Cara, cenário de preço é isso. Deixa eu ver aqui, aproveitar a troca de assunto para falar aqui com o Milton. É seguro baixar uma carteira num celular que não usa mais? Se sim, qual carteira? Você não acha que por tudo que está acontecendo no macro, o Bitcoin não está surfando forte nessa região? Cara, é que na verdade o macro ele estava incerto, né? A gente começou a ter alguma... Vamos por ordem, tá? É seguro baixar uma carteira no celular que não usa? Sim, é uma opção, tá? Não é o 100%, mas é uma opção de carteira offline, né? Você vai ter, lógico, contato com a internet quando você for tradar dentro dessa carteira, mas é uma solução mais barata que as pessoas usam. Então ela limpa o celular inteiro, coloca uma carteira ali, você pode usar a Exodus, por exemplo, que de topo de cabeça assim é o primeiro nome que me vem, e deixa esse celular só para isso. Então você não vai usar absolutamente nada além da sua carteira cripto nesse celular. Você vai tomar cuidado, obviamente, para se conectar sempre em redes seguras, né? Então, possivelmente a da sua casa só, uma rede privada, né? Não adianta você fazer isso e conectar esse celular, tipo, numa rede de aeroporto, por exemplo, né? Você meio que está jogando a segurança de lado. Mas é uma opção, tá? Você deixar, por exemplo, uma carteira Exodus num celular, né? Só esse aplicativo para você usar ele só em casa. Tipo, você tem um nível de segurança um pouco mais alto, sim, tá? Você não está constantemente com ela conectada na internet. É uma opção. E aí, porque tudo que está acontecendo no macro, né? O Bitcoin não está surfando forte nessa região. Na verdade, o Bitcoin está incerto porque o macro está incerto. A gente está começando a ter um pouco mais de visibilidade do que pode acontecer com o macro agora, justamente por esses dados que eu acabei de falar. Antes disso, era incerteza. Então, o mercado ele não tem medo de notícia ruim, né, de dado ruim, porque ele vai precificar isso, ponto final. O problema é quando você não sabe o que pode acontecer. E aí, nesse incerto, aí sim você não tem como surfar uma onda, seja lá para baixo ou para cima. Então, no Bitcoin, eu acho que é isso, a gente tem que ficar de olho. Cara, quarta-feira agora, prepara a volatilidade, assim, justamente após a decisão do Fed, tá? Quando vier o discurso do Fed. Ali sim, o tom como eles falarem, do que eles pretendem, do que eles estão observando para o resto do ano, isso sim pode mexer o mercado, tá? Então, quarta-feira seria o dia mais importante, assim, para voltar uma possível volatilidade no mercado. Aproveitando aqui, puxando a Camila do Camilo Bortoni. Semana passada, fiquei te falando no chat sobre a SEC e as moedas serem consideradas securities. Minha boca foi maldita. Se cuida com o Ethereum. Então, aí a gente tem um outro ponto, tá? Porque, assim, eles disseram que é security, mas sem muito embasamento. Tipo, você não teve muito... Você não teve muita clareza do que eles consideraram ou não security na hora de escolher aquelas moedas, tá? Porque você tem nomes ali, beleza, acho que The Sandbox, eu não lembro de cabeça agora, mas Matic foi, Axie também, e todas meio que eram Proof of Stake. E aí, o fato de Ethereum não ter sido incluído nessa lista pode ser bom ou ruim, tá? O lado ruim seria se eles estiverem guardando
um processo específico para a Ethereum. Então, tipo, não incluímos ela nessa lista agora de processos junto da Coinbase e da Binance, porque a gente está esperando um caso grande para fazer só contra Ethereum. Esse seria o lado um pouco o pior lado, né, no caso. Ou eles só não tinham material possível para conseguir comprar essa briga agora. Sendo bem sincero, é uma possibilidade? É uma possibilidade. É um risco da Ethereum? É um dos principais riscos da Ethereum. Só que, de novo, eles considerando isso lá nos Estados Unidos, não significa que vai ser considerado isso no mundo inteiro. E você já está com uma migração do pessoal dos Estados Unidos para fora de lá. Então, seria mais preocupante se o mundo inteiro visse da mesma forma, o que eu já acho difícil. E, de novo, eles não deram os motivos do porquê eles acham isso, sabe? Faltou um pouco de clareza ali, tipo, por que aquelas moedas? Porque você tem muitos outros pares, você tem muitas outras moedas que se assemelham àquelas, sejam elas proof of stake, ou enfim, que funcionem de maneira semelhante, ou em rede semelhante. Então, ficou meio vago, assim, sabe? Pareceu meio que tiro para todo lado, e é isso aí. Tipo, de novo, faltou clareza. Por que aquelas? Eles só deram os nomes. Então, não sei. E por que o Ethereum não tava, sabe? Então, fica muito, muito confuso. Vou até aproveitar, falar agora um merchan aqui, que hoje às 3 da tarde vai ter o nosso podcast de cripto aqui na Genial, e a gente vai receber o Felipe Medeiros, que é outro analista aqui, que eu gosto bastante, um cara bem pragmático, assim, fala o que tem que falar, e é preto no branco, e é isso, assim. Justamente para a gente falar dos acontecimentos dessa semana, do que a gente acha que pode acontecer, e possíveis desdobramentos, tá? Então, 3 da tarde vai rolar isso aí. Aí, continuando aqui o Camilo, compra uma Trezor ou você acha que não vale a pena dividir em 3 corretoras? É uma boa opção também, tá? Você mitigar seu risco ali. Então, mesmo você com uma carteira só, uma Trezor, que, cara, para o cidadão comum tá muito bom, tá? Tipo, não, essa questão de dividir em várias corretoras, não sei o quê, quando você começa a ter um patrimônio um pouco mais alto, aí sim começa a fazer diferença, tá? Porque às vezes a gente tá falando aqui, não sabe muito o nível da pessoa, nível financeiro, tá? Se é um patrimônio alto, aí sim, quanto mais alto, mais interessante fica esse cuidado que você tem para tomar com os seus criptos. Mas, cara, se você tem um valor relativamente pequeno, sei lá, vou chutar aqui, mas até 10 mil, 15 mil reais, não tem por que você gastar tanta energia com custódia, tá? Porque às vezes você está gastando mais energia do que você precisa, sendo que uma hardware wallet ali já resolveria teu problema, ou uma carteira no celular à parte resolveria seu problema, sabe? Você não gastaria tanta energia tentando manter toda essa segurança. Enfim, tentando manter toda essa segurança, é isso que eu quis dizer. Comprou a Ledger, já tem 6 meses e não chegou ainda. Pô, aí tá meio estranho, tá, Milton? 6 meses é bastante tempo, cara. Eu comprei via importadora também, a minha primeira, eu comprei via importadora e eu acho que demorou muito e foi tipo 3 semanas, assim. Bom, mas é isso aí, tá? Só para a gente dar, acabamos respondendo muito tempo de pergunta aqui, vamos dar o overview geral aqui, eventos. Então, a Binance Estados Unidos, principal corretora aí que está sofrendo com os ataques, tá? Ataques é complicado, mas ameaças e processos da SEC, eles interromperam a negociação de vários pares de moedas, tá? Principalmente os que envolviam Bitcoin e as stablecoins BUSD, que é a stablecoin da Binance, e a USDT, que é a Tether. Além disso, isso foi ontem, tá? E hoje a Binance anunciou também que vai acabar saindo do sistema bancário ali. Então, você vai ter os bancos parando de ter os depósitos e saques em dólares atendendo a corretora. Isso ia acontecer em cima da hora, mas aí falaram, não precisa ser agora, né? Pelo menos dá um prazo para que as pessoas tirem, né? Recebam seu dinheiro de volta e tirem da corretora. Mas aí sim, eles têm, acho que até 10 dias ou uma semana, eu acabei esquecendo aqui, para que a Binance Estados Unidos pare de fazer parte ali do sistema bancário, para que esse processo corra. Quem não ficou muito feliz com essas proclamações aí da SEC foi claramente o Cardano, tá? Os desenvolvedores da Cardano falando que Cardano não deveria ser considerado um valor mobiliário. A Sandbox também, né? O chefe de operações lá também falou, não concordamos que o token Sand seja um valor mobiliário, mas previsível, tá? Previsível que essas manifestações aconteceriam, mas, de novo, isso só prova que falta clareza, falta o porquê, né? Beleza, você considerou o valor mobiliário, mas por quê? Qual que é o motivo para que isso seja considerado valor mobiliário? Ainda está incerto. E isso tudo, tá? Estudo de micro, a gente vai comentar bem a fundo já com o Felipe Medeiros na live hoje, 3 da tarde. Então, eu tô passando rapidinho, porque hoje a gente vai gastar 1 hora falando só dos acontecimentos da semana, aqui no canal da Genial mesmo, tá? Já no lado micro aqui de cripto, a gente teve que está traduzido, tá? Esse cimentão aqui tá estranho. Mas os desenvolvedores da Ethereum bateram o martelo
do que vai ser incluso nessa próxima atualização deles, que deve acontecer ainda nesse ano, tá? No final desse ano, que vai ser a Dencun. O principal deles é, de fato, a IP, né? É a proposta de melhoria da Ethereum 4844, que é a que vai baratear custo de segundas camadas. Quem está muito feliz com isso? Uma segunda camada, obviamente, no caso a Optimism, que também teve um upgrade acontecendo essa semana, que acabou passando batido, porque o caso da SEC chamou muito mais atenção, mas esse upgrade da Optimism fez com que as reduções de custo, né, para você usar a rede, caiu em 50%, mais 50%. Pô, muito bacana. E aí, com essa atualização da Ethereum para o final do ano, isso aí deve ser reduzido na casa de centenas de vezes. Então, cara, para usabilidade, sensacional. Isso aqui vai se resumir em, tirando todo o nível técnico de cima, é mais barato e mais rápido. Ponto final, é tudo que a gente quer. Agora o lado do Oriente ali, né? Então Hong Kong ali, que já estava se posicionando como um polo cripto, né? Quer receber esse pessoal que está saindo dos Estados Unidos, também está se posicionando como cidade a emitir ali a tua moeda digital, né? Sua moeda central digital moeda digital de Banco Central, CBDC, para o varejo, tá? Ela está se preparando para fazer isso, assim como aqui no Real Digital a gente também deve fazer isso, né? A gente vai ter o Real Digital como infra e o Real Digital varejo, né? Você vai ter essa diferenciação. Para o usuário não muda nada, tá? Mas é bom saber que existe essa diferenciação. Uma outra gigante está fugindo dos Estados Unidos ali, que é a Animoca, que ela já tinha o pé fora dos Estados Unidos, mas é que ela está dobrando a aposta, né? Está dobrando a aposta para mercado fora dos Estados Unidos, justamente por conta da abordagem mais hostil ali no nível regulatório. A Animoca é uma gigante, tá? É um dos maiores VCs de jogos, principalmente o Web3 agora, mas é casa de $1 bilhão para mais, então é relevante. Redes sociais vão começar a sofrer um pouco com esse aumento do nível regulatório. Então, Instagram, YouTube, TikTok e Twitter podem sofrer uma repressão regulatória aí também, justamente por facilitarem a promoção de scams de cripto, né? De propagandas enganosas de cripto. O que para mim não faz muito sentido, tá? Porque a pessoa que cai, ela seria influenciada em qualquer outro lugar. Então, não sei se é muito papel da rede social fazer isso, mas enfim, vão acabar sofrendo com esse nível regulatório, o que dá um pouco mais de gás para as redes sociais descentralizadas, que são muito poucas, né? Hoje a gente tem o principal nome aí é a própria Lens, que é uma rede da Aave, que é um protocolo de empréstimos de cripto, né? Então ele tem essa Lens Protocol, que seria uma rede social descentralizada mesmo, que acabou de levantar mais $15 milhões aí para continuar teu desenvolvimento. A usabilidade é meio ruim, tá, gente? Não é a melhor coisa do mundo ainda, mas é um caminho. Então, ali você é dono dos seus seguidores. Então, você não tem um perfil no Insta, um perfil no TikTok, um perfil no Twitter. Você tem o seu perfil Lens. Quem te segue ali consome o teu conteúdo. Só que ele pode usar seu conteúdo, né, consumir seu conteúdo na rede que ele achar melhor. É um pouco estranho de entender, da forma que a gente está acostumado a usar a rede social hoje, mas ele meio que condensa tudo num lugar só. Você, como criador, joga da forma que você achar melhor o teu conteúdo ali, e o usuário ele consome ali na rede, no pacotinho envelopado da rede que ele achar mais legal. Então pode ter um YouTube lá dentro, pode ter um Twitter lá dentro, pode ter um Instagram lá dentro. O usuário, ele usa o que ele quiser, só que o seu conteúdo é um só. É um pouco estranho, mas é um dos caminhos que a Web3 está caminhando aí. E para finalizar aqui também, que anúncios cripto estão sendo um pouco mais... vão sofrer regras mais rígidas aí também, especificamente agora no Reino Unido, tá? Então, além das redes sociais estarem passando por isso na União Europeia, aliás, no Reino Unido, você tem os anúncios propriamente ditos, tá? Não só as redes sociais. Então, a pessoa que for anunciar, não sendo necessariamente em redes sociais, também vai ter que ter um Know Your Customer ali, não é que vai ser... Enfim, vai ter que pesquisar um pouco mais antes de divulgar o que está falando, tá? Porque ele pode ter repressão regulatória como pessoa física, tá? Você não pode sair divulgando qualquer coisa e lavar suas mãos falando que não sabia, que o projeto não é seu, você só foi pago para divulgar, que você vai sim ser punido, tá? Então é isso, gente. Regulação tá fechando o cerco, o pessoal tá fugindo dos Estados Unidos. 3 da tarde a gente vai comentar tudo o que aconteceu essa semana, que foi uma zona aqui no canal da Genial.